Como lidar com a covardia e a timidez? Será que a Bíblia nos responde acerca disso? Se você é um bom leitor da Bíblia, você sabe que a Bíblia é um livro bem completo. E a Bíblia responde sim diversas questões para nós. E hoje eu gostaria de falar um pouco com você sobre timidez e covardia. Eu estava lendo esses dias a minha leitura devocional ali, e eu estou lendo um pouco, meditando um pouquinho no livro de Timóteo, nas cartas que Paulo escreveu a Timóteo, e quando eu cheguei em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, que é a segunda carta, né, que Paulo vai escrever, eu me deparei com um versículo que me chamou bastante atenção, que está ali em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. E esse versículo vai falar a respeito de covardia, a respeito de timidez. Eu gostaria de ler esse texto aqui na íntegra. Diz assim o texto, a palavra do Senhor: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Só para explicar aqui o contexto, você deve saber que Timóteo ele é praticamente aqui um aprendiz de Paulo. Então Paulo escreveu para Timóteo a sua primeira carta e agora está escrevendo a segunda carta. E nessa carta, nessas cartas, aliás, Paulo está instruindo ali o seu amigo, a qual ele chama de filho. Ele está instruindo ali o seu aprendiz a como se portar na igreja do Senhor. Os estudiosos dizem que Timóteo, na época, era ainda bastante jovem. E Paulo tinha atribuído a Timóteo essa missão, a missão de liderar a igreja, a missão de cuidar de pessoas, de pastorear pessoas. E não é à toa que 1 Timóteo e 2 Timóteo está na lista de estudos de todo obreiro. Todo aquele que quer se dedicar à obra do Senhor, que quer ser um pastor, diácono, presbítero, ele faz muito bem se ele estudar ali 1 Timóteo e 2 Timóteo. E também a carta que Paulo escreveu a Tito. Mas é lógico que essas cartas, elas não são somente para líderes, né? Essas cartas, elas falam para a cristandade de forma geral. Fala para o membro de igreja, fala para o pastor, para o obreiro e tudo mais, tá? Então, a palavra de Deus, ela é sim bem objetiva, mas a palavra de Deus ela fala com todo mundo, fala para todos. Então, algumas pessoas perguntam o seguinte: "Mas como é que eu posso me aproveitar, de cartas como 2 Timóteo, 1 Timóteo, Tito, que são cartas que parecem que não falam a mim, que sou uma pessoa comum, que sou somente um membro de igreja". Como pessoa comum, eu digo, o membro de igreja, tá bom? O membro que não tem um ministério oficial. Sim, você pode se aproveitar desses estudos, porque esse estudo é também palavra de Deus. Por exemplo, as atribuições que Paulo dá para Timóteo e para Tito acerca do diaconato e do presbiterato na igreja são atribuições também que você, como um homem cristão, um membro comum da igreja, poderia se dedicar a cumprir. Ser homem de uma mulher só, ser uma pessoa que vive na paz, no amor, não ser raivoso, não ser dado à bebida. Tudo isso Paulo está citando lá e é uma coisa que nós, como cristãos, podemos então aproveitar. Então, eu respondo essa questão. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, aquelas cartas ali que são instruções aos aprendizes de Paulo, são somente para obreiros e pastores? Não. São também para cristãos comuns, né? Para pessoas comuns, para membros comuns dentro da igreja. E mais uma vez, quando eu digo membro comum, eu não estou aí diminuindo as pessoas que não têm ministério dentro da igreja, tá bom? É só uma forma aí para a gente fazer uma referência, tá bom? Só uma forma de falar. O texto está lá no capítulo 1, verso 7, diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Paulo está escrevendo essa carta aqui para uma pessoa crente, é para Timóteo, seu aprendiz. É interessante isso aqui, né? Paulo escreve para uma pessoa cristã, para uma pessoa que está ali ocupada dentro da obra de Deus, cuidando da igreja, cuidando das ovelhas. E Paulo escreve para Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, preste atenção nas minhas palavras. Você aí que foi instruída, você aí que foi instruído, aliás, né, pela sua avó, pelos seus familiares na fé, você que está aí se fortalecendo, Timóteo, você que está aí crescendo na fé, escute o seguinte: Deus não nos deu o espírito de covardia. Isso nos leva a crer, então, que a covardia, às vezes, pode entrar na nossa vida. Às vezes, dá vontade de desistir, principalmente para aqueles que estão envolvidos na obra. Não é fácil, a gente que vê de fora, muitas vezes a gente pensa que é fácil, né? Você vê, por exemplo,
pastores cuidando de igreja, e muitas vezes você pensa que é um trabalho fácil, mas não é. É um trabalho muito difícil, é um trabalho que exige muito das pessoas. É por isso que na minha opinião, isso é somente uma opinião minha, tá bom? Na minha opinião, eu acho que pastores de igreja deveriam ser integral, deveriam ali ter um emprego integral como pastores de igreja, né. Hoje o que a gente vê muito são pessoas pastoreando igreja, cuidando de igreja e tendo que dividir, ali o seu trabalho pastoral em diversas outras atividades que a gente entende como atividades seculares, né. E aí ele fica dividido entre cuidar da igreja e trabalhar, por exemplo, para cuidar da sua casa. É claro que isso não acontece em todas as igrejas, muitas igrejas, né, têm ali seus pastores integrais, são pastores pagos, que são pastores que recebem salário, e na minha opinião isso é muito certo, porque pastorado exige muito da pessoa. Pastorado exige tempo, você vai ter que ter tempo para orar, tempo para visitar, tempo para estudar a palavra do Senhor e pregar. Então isso exige do obreiro. Timóteo estava nessa caminhada, na caminhada, na jornada do obreiro de Deus, na jornada do obreiro. E ele estava sendo instruído ali pelo próprio apóstolo Paulo. Olha só que coisa grandiosa, né? Agora, se Deus não nos deu um espírito de covardia, qual é o espírito então que nós recebemos? Veja bem que a palavra espírito, ela está em letra minúscula, não é que o Espírito Santo, né? E isso indica que existem coisas que são comunicadas ao nosso espírito. Covardia, por exemplo, e timidez é uma delas, que podem ser comunicadas ao nosso espírito e nos acuar, e nos fazer desistir, nos fazer se entristecer com a obra, nos fazer até mesmo largar a obra, nos fazer até mesmo deixar a obra do Senhor de lado. Então, Paulo estava instruindo Timóteo para que ele ficasse atento em relação a isso. Agora, se Deus não nos dá o espírito de covardia, qual que é o espírito que recebemos então? Primeiro, ele nos dá o espírito de poder. E aqui é uma coisa que nós precisamos entender como obreiros da casa do Senhor e como cristãos. Para ser cristão, você não consegue ser cristão na sua própria força. Para que você seja um cristão verdadeiro, um cristão ali genuíno, um cristão que faz as coisas de forma eficaz, que serve de verdade a Jesus, você não consegue isso no poder da sua própria força. Não consegue isso na força do seu braço. Eu queria ter aprendido isso há muito tempo atrás, sabe, irmãos? Porque eu, por muitas vezes, assim como você ou qualquer outra pessoa, já dei muita cabeçada tentando fazer as coisas da minha própria força. Então, houve uma época na minha vida em que tudo era baseado na minha própria força, ou seja, eu vou ler, a Bíblia, por exemplo, então eu começava a ler a Bíblia, mas na força do meu braço. Ou eu vou orar, então eu vou fazer uma campanha oral, entrar num propósito de jejum e fazia, mas fazia na força do meu braço. Então eu via que fazer as coisas dessa forma não é muito eficaz, não dá muito certo, você acaba desistindo muito rápido. Mas quando você conta com o poder de Deus, que é comunicado ao seu espírito, aí as coisas são diferentes. É interessante aqui que Paulo está ensinando para Timóteo realmente isso. Olha, Timóteo, o poder de Deus, ele é comunicado ao seu espírito. Fique tranquilo, mas faça as coisas baseado no poder de Deus. É interessante que Paulo vai escrever lá em Romanos que o próprio Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O próprio Evangelho é poder. Aqui no grego é a palavrinha dínamos, né? É a mesma palavrinha que dá origem à palavra dinamite, ou seja, uma coisa muito forte, uma coisa que explode, que chama atenção, né? Evangelho é isso. E essa palavrinha está tanto aqui em 2 Timóteo, como lá também no livro de Romanos, quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Deus está aqui dando poder, dando dínamos para Timóteo, para que ele aprenda agora que ele não deve fazer as coisas baseando-se na própria força, porque a nossa força é pequena, mas a força que vem de Deus para nós, a força de Deus que é transmitida para nós, é, na realidade, uma força grande, uma força perene, é algo eficaz e que nos ajuda a fazer a obra, porque há momentos que você vai querer desistir, que você vai querer parar, e é nesses momentos que o Espírito Santo de Deus vem e te fortalece com o poder dele. É nesse momento que o Espírito Santo vem e te dá força,
te anima, te motiva. E às vezes você é motivado, uma das formas que Deus usa para nos motivar, e eu gosto de pensar sobre isso, e é uma coisa que às vezes a gente não presta muita atenção, é a própria igreja, é a própria congregação. Eu não sei, isso já aconteceu comigo várias vezes e com certeza pode ter acontecido com você também. Você entra triste, desanimado dentro do culto, às vezes você é até um pastor que está chegando ali para pregar ou para dirigir o culto, para ensinar a sua congregação e de repente, quando você vê, alguém está ali te falando uma palavra de motivação, de ânimo, é Deus usando aquela pessoa ali para te motivar. É Deus usando aquela pessoa em poder para que você entenda que você não pode fazer nada na própria força, no poder do seu próprio braço. Então, primeira lição, confie no poder do Senhor. Confie no poder do Senhor para realizar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Porque o Deus que começou a boa obra em você, Ele é fiel para terminar essa obra em você. Então, é por isso que Paulo, ele se gloriava nas fraquezas. É interessante, né? Porque o versículo que fala sobre isso diz que Paulo, ele não se gloria no poder propriamente dito, mas ele se gloria quando ele é fraco, porque ele disse, quando ele é fraco é que ele está forte. Ou seja, quando ele está na fraqueza dele, é nesse momento que ele reconhece sua fraqueza, que ele se torna um homem poderoso. É nesse momento que Deus está dando a ele poder, é quando a gente compreende de fato que a gente não pode fazer muito por nós mesmos. A gente não pode fazer nada. Nada. E quando eu digo nada, é zero mesmo, é zero. A gente não pode fazer nada na nossa própria força. E quando a gente faz, quando a gente pensa que está dando certo, na verdade a gente vê que foi uma coisa que falhou. Lá para frente a gente vê que foi uma coisa que falhou. Então é preciso a gente descansar. Pastor, obreiro, diácono, seja o que for, eu quero dizer para você, eu estou gravando aqui numa tarde chuvosa aqui em casa, eu quero dizer para você, descanse no poder que Deus tem dado para você. Descanse nisso, tá bom? Descanse nisso. Se você está acompanhando o conteúdo aqui, esse é um canal do YouTube, então eu não posso deixar de pedir para que você se inscreva no canal e curta esse vídeo, para que você possa nos ajudar a transmitir esse conteúdo aqui que fala sobre o Evangelho para mais pessoas. A segunda coisa que Paulo vai nos mostrar aqui, nessa tríade, na tríade do bom cristão, é amor. Então ele citou poder, amor e equilíbrio. Isso nos leva a pensar que nós devemos fazer as coisas não só baseados no poder que Deus deu para a gente, mas em amor e com amor. Então Deus dá poder para a gente realizar certas coisas, né? Deus dá poder para a gente pregar, para falar do Evangelho, Deus dá poder para a gente ler, para a gente estudar, para a gente congregar, cantar, ou seja, fazer qualquer obra que Ele te chamou a fazer. Ele nos dá poder, mas Paulo está explicando aqui para Timóteo que o poder que Deus dá para a gente, ele deve ser usado agora de uma maneira muito distinta. Ele deve ser usado em amor. É interessante isso aqui, né? Olha, Timóteo, Deus deu poder para você, mas pratica essas coisas agora em amor. De nada adianta a gente ter poder, a gente ser reconhecido pelo nosso ministério, a gente orar e o enfermo ser curado, a gente orar e aquele que está endemoniado ser liberto. De nada adianta a gente fazer isso se a gente não tiver amor. O amor é que guia as nossas obras, está entendendo? É o amor que vai fazer com que a nossa obra ela seja eficaz. É interessante que tem muita gente que liga só para o aspecto do poder, só para o aspecto do poder, da cura. Às vezes as pessoas vão ligar até mesmo para aquele aspecto de se aparecer, de ter fama, reconhecimento, mas não é isso que Deus quer da gente. A gente precisa ter amor em tudo que a gente faz. Certa vez, quando Paulo está ali instruindo os servos da comunidade a trabalharem para seus senhores, ele vai dizer que nós devemos fazer tudo em amor. Porque quando a gente está servindo um senhor aqui dessa terra, um patrão, não é o patrão, na verdade, que nós estamos servindo, mas nós estamos servindo a Jesus. Então, nós devemos fazer isso em amor. Ou seja, o amor, então, o ágape aqui nesse texto, né, ele vai explicar para nós muita coisa. Ele é como se fosse um caminho. Aqui Paulo está fazendo uma tríade, né? Não sei se você percebeu, mas é como um tripé de três pernas, né? Então, o tripé está ali. Se você tirar uma dessas partes, qualquer que seja delas, se você tirar, esse tripé vai cair.
essa estrutura vai cair. Então, poder, amor e equilíbrio é o tripé da vida de todo cristão. O cristão deve fazer as coisas em poder, em amor e em equilíbrio. Eu gostaria que você olhasse para essa questão dentro do seu coração. Será que eu estou fazendo as coisas em amor? É interessante isso aqui para a gente pensar, porque o nosso coração muitas vezes é guiado por coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. O nosso coração é guiado muitas vezes pela fama, pelo reconhecimento. No nosso coração, às vezes a gente quer se aparecer, a gente quer se mostrar. Isso tudo não vai, eh não está baseado na palavra de Deus, que está falando, que está nos ensinando que nós devemos fazer tudo em amor, com amor, ou seja, ter um espírito de amor. E esse amor, lembre-se você que esse amor ele toca, né, em 2 bases, na base horizontal, que é o amor que eu tenho com os meus irmãos, com aqueles que estão ao meu redor, e na base também vertical, que é o amor que eu tenho para com Deus. Ou seja, eu devo então ter um espírito de amor, um espírito que é demonstrado para meus irmãos que estão ao meu redor, e um espírito que também ama a Deus. E assim a gente cumpre o grande mandamento, que é amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus em primeiro lugar e também ao próximo como a si mesmo. E tudo isso, o poder, o amor, deve ser feito, segundo o apóstolo Paulo, com equilíbrio. Equilíbrio aqui é também uma palavrinha que pode ser traduzida como mente sã. E outras traduções traduziram essa palavrinha aqui como domínio próprio. Domínio próprio, lembra? Lá em Gálatas é um fruto, né? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Aí o nono fruto que Paulo vai falar, lá em Gálatas, é domínio próprio. E depois ele encerra dizendo que contra essas coisas não há lei. Então é importante a gente ter equilíbrio, domínio próprio, a gente olhar com que tipo de coração a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Isso, irmãos, é formidável quando a gente percebe para onde o nosso coração está indo. Ou seja, Deus nos dá poder para fazer as coisas, Deus nos dá também uma forma de fazer as coisas, que é em amor, e Deus nos instrui a ter equilíbrio. E esse equilíbrio é algo que Ele nos dá também, é algo que é comunicado ao nosso espírito. Agora, será que você vive uma vida equilibrada? É interessante que esse equilíbrio, essa moderação, ele vai atingir todas as áreas da nossa vida. E é legal pensar assim, né? Porque a Bíblia, ela não foi escrita só ali para a gente usar dentro do contexto religioso. Vamos supor, deixa eu dar um exemplo aqui. No contexto religioso, a gente poderia usar equilíbrio, por exemplo, da seguinte forma: nas manifestações do culto, por exemplo. O pregador, quando ele está lá subindo para pregar a palavra do Senhor, ele sabe que existem coisas que ele pode fazer e existem certas coisas que não são saudáveis. Então, ele está ali numa linha, né, muito tênue entre o que é certo e o que é exagero. Mas o pregador, e principalmente aquele que está acostumado a pregar, ele sabe quando ele está quase ultrapassando aquela linha, quando ele está quase indo ali por exagero, né? Isso é ter equilíbrio. Ele sabe onde ele está indo, ele sabe na mensagem por onde que ele está caminhando, ele sabe como que ele está mexendo ali, né, com o público, com as pessoas que estão ouvindo. Isso faz parte do papel de todo pregador tem que estar atento a essas coisas também. Então isso é uma forma de ter equilíbrio dentro da igreja, no contexto religioso. Agora, existe uma outra forma também de ter equilíbrio, que é naquilo que a gente conhece como meio secular. Na verdade, os reformadores, principalmente os reformadores, eles não faziam essa divisão entre o que é sagrado e entre o que é secular. Mas eu estou fazendo essa divisão aqui só para exemplificar, tá bom? Então, quando você olha ali para o meio secular, vamos dizer assim, você também tem que ser equilibrado ali. É interessante isso aqui. Por exemplo, com a comida. Nós devemos ser equilibrados com a comida? É claro que sim. Quando a gente come, temos que ter um equilíbrio, não é verdade? Se você comer doce mais, gordura demais, você vai começar a engordar, você vai começar a passar mal, você vai começar, né, a ter problemas de pressão, a ter problemas de circulação, a ter problema no coração. Então, se você tem uma alimentação ruim, uma alimentação que não é equilibrada, você se dá mal, né? Equilíbrio com dinheiro, por exemplo, se você gasta muito,
você chega no final do mês, você não tem dinheiro para pagar as contas, né? É, outra coisa também é equilíbrio em relação ao próprio exercício, aqueles que gostam de fazer atividade física, né? Ao próprio exercício que a gente faz. Eu, por exemplo, gosto de correr, então eu sei que se eu ultrapassar a linha ali do que é certo, for para a linha do exagero, eu corro, mas eu posso me lesionar. Aí eu posso não conseguir correr mais. É interessante isso aqui. Então o equilíbrio é aplicado dessa forma. Então quando Paulo está dizendo para Timóteo que Timóteo, tenha equilíbrio, Timóteo, em todas as áreas da vida, principalmente dentro do contexto em que você está, Timóteo, que é o contexto no qual eu estou te preparando para ser um líder da congregação, que é um contexto pastoral, né? Ali Timóteo então estava fazendo o seu trabalho, e quando ele está fazendo o seu trabalho, ele está assim sendo instruído ali por Paulo. É interessante aqui essa dinâmica, porque Paulo ele é ali uma pessoa que está no ministério, e a palavra de Deus vai dizer aqui mesmo em 2 Timóteo, que ele já conhece a fé por causa de sua avó, de seus familiares, né? Eh, então ele aprendeu a fé, ele ouviu a fé dos seus familiares, continuou na fé, foi crescendo, e agora ele está sendo instruído por Paulo, que é um cristão bem mais velho, bem mais vivido, bem mais instruído, e é legal porque aqui há um relacionamento de discipulado. Existem essas 3 coisas que nos ajudam a lutar contra o espírito de covardia, ou, em outras palavras, a não deixar o espírito de covardia entrar no nosso coração. Não é que a covardia ela é um espírito demoníaco, não. A covardia, assim como muitas outras coisas, ela é um modo de vida. É algo que a gente pode deixar entrar no nosso coração, e quando ela entra no nosso coração, ela toma conta e você começa a viver de acordo com aquilo. É a mesma coisa que a tristeza faz com você, a mesma coisa que a timidez faz com você. Então tem muitas coisas que vêm tentando entrar na nossa vida, e a gente precisa fechar, essas brechas, né. E qual que é a arma aqui que Paulo dá, para que a gente siga bem esse caminho junto com Deus? É poder, amor e equilíbrio. Agora lembre-se, poder, amor e equilíbrio são coisas que são dadas a nós pelo próprio Deus. Não se esqueça disso. É Deus quem vai dar isso a você. Não é uma coisa que eu adquiro sozinho, mas Deus dá o pontapé inicial, Deus começa essa obra. Eu gosto muito de Paulo quando ele fala lá em Gálatas dos frutos do Espírito, porque, aliás, do fruto do Espírito, né? Porque é como se fosse um pacote de fruto que Deus nos dá. Ou seja, o cristão, ele pegou, ele creu no Evangelho, ele aceitou a Cristo como Salvador. Aí, a partir do momento que ele creu e aceitou, recebeu o Espírito Santo, esses frutos eles vão começando a crescer na vida de todo cristão. É por isso que a gente fala que todo cristão ele deve ter frutos. O próprio Jesus falou que a árvore boa ela produz bons frutos, né? E a árvore má produz frutos maus. Ou seja, e Jesus também falou lá em João que todo aquele que está nele produz. Ou seja, nós somos ramos que estamos em Jesus ali, firmados em Jesus, arraigados em Jesus, né. Então se estamos em Jesus, tomando ali, se alimentando da seiva que está em Jesus, invariavelmente nós vamos ser da mesma forma que Jesus foi, e nós vamos fazer as mesmas coisas que ele fez. Pregaremos igual, faremos igual, oraremos igual, e a vida de Jesus será também agora a nossa vida. É isso que Paulo ensina para Timóteo aqui. Timóteo, poder, amor e equilíbrio. Quer seguir bem no ministério? Quer seguir bem nas coisas para Deus? Quer cuidar bem da igreja? Quer ser um bom cristão? Então, preste atenção nessas 3 coisas: poder, amor e equilíbrio, tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Graças a Deus o nosso canal está voltando, porque a gente teve por muito tempo parado, sem criar conteúdo. Eu digo para você que criar conteúdo é uma coisa que dá bastante trabalho, tá bom? E é por isso que eu peço para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo aqui, compartilhe, comente se você quiser. E é isso, meus irmãos. Aqui no fim do vídeo eu quero colocar para você um link também. No fim do vídeo, não, desculpa, no comentário e na descrição, eu vou colocar para você um link de um livro que fala sobre liderança ministerial. Esse livro ele se chama Amado Timóteo, é um livro muito bom, e se você é um pastor, obreiro, diácono, você pode estar lendo esse livro para aprimorar um pouco mais aí o seu conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe você, não se esqueça de ajudar a gente a compartilhar aqui essa mensagem, tá bom? E até o próximo vídeo.